Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Lola Talk aqui na nossa rádio web Lola Paluter, da comunidade evangélica e confissão luterana aqui do bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. Hoje nós vamos receber aqui na rádio Daniel Dego, né? Diz ele que é um nome alemão, não sei se eu pronunciei corretamente. Mas depois ele vai falar um pouquinho dele e aí ele vai explicar melhor as origens dele. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o problema do sofrimento. É um papo bem interessante, essa questão do sofrimento. Então nós vamos tocar um hino, né, João? E aí vocês vão poder ouvir esse nosso bate-papo. Mas antes disso, né, João, antes de colocar o hino, tem aquela questão básica, se você quiser fazer uma pergunta, como funciona? Vamos lá então, para você que está nos ouvindo nesta quinta-feira, quiser mandar um oi, quiser mandar uma pergunta, se tiver alguma dúvida ou mandar um comentário aqui pra gente, você pode estar encaminhando pelo nosso Instagram, @lolapaluter, ou aqui pelo WhatsApp. Então anote aí o nosso número 19999500537, repetindo, se você ainda não anotou, 19999500537. O programa de hoje, infelizmente, não está ao vivo, mas você pode encaminhar mesmo assim e nós estaremos entrando em contato. É isso. Mas o
o que preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Todos nós sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Na oração encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. E as obras que Ele me Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, né, João, o Daniel. O Daniel, ele está fazendo o período prático, né, de habilitação ao Ministério Pastoral na comunidade de Santos, junto com o pastor Felipe. Daniel, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, de onde você vem, qual é a sua formação, enfim, fala um pouquinho. Certo, prazer também estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. Eu sou o Daniel, sou de Florianópolis, Santa Catarina, cresci lá e estudei em Curitiba, na FATEV, estudei teologia lá, e lá eu conheci a Ângela, minha esposa. Somos casados agora há quase 3 anos, tenho 28 anos, então estou fazendo o período prático de habilitação ao ministério na ESLB, para o Ministério Missionário aqui em Santos, na paróquia de Santos, trabalhando tanto na comunidade, né, na igreja, como também na missão aos marinheiros. E agora estou na metade desse período, também curtindo a cidade de Santos e curtindo essa experiência. A cidade de Santos, ela é bem interessante, né? Tem muita coisa diferente do que o nosso interior aqui, né? Praia, enfim, é uma situação um pouquinho diferente. Você já passeou aqui pelo interior ou pelo sul do Sudeste, alguma coisa? Ainda não, na verdade, assim, muito tempo atrás eu já andei pertinho de Montemor, Sumaré, a região ali, mas não foi agora que eu estava em Santos, então já faz muito tempo, eu já não lembro mais muito bem, enfim. Mas ainda quero ter um pouquinho dessa oportunidade enquanto eu estiver por aqui perto, pelo menos. Ah, isso é bom. É bom ver a realidade do sino e conhecer um pouquinho mais. Uhum. Legal. O nosso tema de hoje é a questão do problema do sofrimento, né? Esses dias a gente estava conversando um pouquinho, a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundão nosso, né? A gente vê a questão das enchentes ali no sul, vê aquele sofrimento do povo.
tudo aquilo que está acontecendo lá. Então, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que Deus deixa esse tipo de coisa acontecer? Tá certo que lá não é só é um sofrimento que agora está sendo assim muito colocado na mídia, né? É uma situação complicada, assim como também tem os terremotos em outros lugares, esses dias mesmo teve outro tipo de enchente também, e agora foi na Jamaica? Não lembro direito, mas foi uma situação bem complicada também. Então, é assim, quando a gente sente que é mais perto, parece que dói mais, né? Parece. E aí fica aquela pergunta, por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? E aí, Daniel, você que fez o curso de teologia, tá lá vivendo essa questão, tá estudando, o que você pode nos dizer, como você vê tudo isso, qual a visão de Deus, enfim, né? A gente vai viajando na maionese aqui agora e vai batendo um papo, vamos lá. Uhum. Essa é uma das questões mais antigas, eu acho, do ser humano, vou dizer, enquanto fala de Deus. Como é que pode existir um Deus que é bom e ao mesmo tempo que existe sofrimento? Ou será que Deus realmente é bom se existe sofrimento? Ou será que Deus pode todas as coisas? Então, se ele pode todas as coisas, por que ele não impede o sofrimento? Isso desde muitos anos, isso vem se perguntando. E claro, quando o sofrimento é próximo de nós, ele se torna mais próximo. Pode ser de maneira geral, pode ser algo bem pessoal, algum luto, alguma dor na nossa vida. É a hora, ou é a nossa vez de fazer essas perguntas, né? Elas vêm à tona na nossa mente. E existem algumas formas de lidar com essa pergunta. O tema, o problema do sofrimento, ele vem de um livro do autor C.S. Lewis, que inclusive tem 2 livros escritos sobre o sofrimento que são conhecidos. O primeiro é o problema do sofrimento, onde ele fala disso de uma perspectiva teológica, filosófica, para tentar responder essa pergunta. Como é que há um Deus bom e há sofrimento? E ele vai discutindo e debatendo sobre isso. Mas acontece que esse livro, ele é para aqueles que querem filosofar sobre esse assunto, aqueles que querem tentar encaixar racionalmente como é que isso pode acontecer. Ele tem um segundo livro que ele escreve anos depois da morte da sua esposa, que se chama Anatomia de uma Dor, que ele faz quase uma autobiografia a respeito do seu luto, a respeito da sua dor. E esse segundo livro, ele já não é mais tão filosófico, ele é mais, assim, sentimental. É aquilo que ele sente no luto e no sofrimento. Uhum. Então nós podemos falar do sofrimento como na filosofia, vou dizer assim, tentando entender o sofrimento, mas às vezes nós precisamos falar do sofrimento como nós sentimos, e às vezes não é tão racional, não é tão de teorias. Nós simplesmente sentimos e sofremos. Existe momento para tudo. E quem sofre talvez não quer tanto saber da teoria do sofrimento. Agora quem está pensando sobre a vida e como é que as coisas se encaixam, quem sabe quer falar um pouquinho sobre como é que pode um Deus bom e um mundo que sofre. Mas existem essas 2 formas de falar. Só que às vezes o que a gente precisa é só lamentar, é só sofrer, é só viver o nosso luto, viver a nossa dor. Então cada momento da sua vida pede uma conversa, quem sabe, a esse respeito. Seria uma conversa até íntima com Deus, nesse sentido, um encontro com Ele. Será que eu tô falando besteira agora ou não? É isso. Na verdade, uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é que em vários momentos ela não escolhe ou não esconde as histórias que talvez sejam estranhas ou nos pareçam estranhas, os seus personagens, os sofrimentos. Quando nós olhamos para os Salmos, são tantas vezes que os salmistas eles falam claramente: Deus, por que você me abandonou? Onde você está? É uma linguagem de alguém que de fato sofre e não tem receio de falar desse sofrimento. E o que é mais incrível para mim é que isso está na Bíblia. Se eu fosse, não sei se fosse eu quisesse criar uma palavra, uma Bíblia, falar sobre um Deus, eu ia dizer assim: olha, tira essa parte do pessoal que está sofrendo e está reclamando, tira isso fora. E nós olhamos na Bíblia e tem relatos muito verdadeiros sobre dores, sobre pessoas que se sentem abandonadas por Deus, e isso está na palavra de Deus. Isso é fantástico, porque muitas vezes o que nós sentimos é assim: Deus, onde tu estás? E nós olhamos para os Salmos e nós encontramos ecos disso. Deus, onde tu estás? Agora me passou 2 sofrimentos assim bem... que a gente tá acostumado a ouvir, tal, a questão da história de Jó, né? Que de repente ali era uma pessoa que tinha bens, tinha tudo, tinha saúde, de repente perde tudo, né? Perde a saúde, mas não perdeu a fé nesse sentido, né?
E ele foi lá e foi firme nessa questão de superar o sofrimento dele. E outro sofrimento que a gente lembra muito na Páscoa é o sofrimento de Cristo. Eu acredito também que Jesus não tenha sofrido só ali nessa época da paixão. Talvez ele tenha sofrido muitos outros momentos de solidão em função da missão que ele tinha recebido de Deus nesse período todo, né? Então imagina a responsabilidade que esse ser humano, Jesus Cristo, sentia em cima dele, né? Isso também causa sofrimento. Sim. Sim, quando nós olhamos para a história de Jesus, tem o próprio sofrimento da cruz, da paixão, mas um pouco antes disso, quando esse momento vai chegando, nós vemos ele no Getsemane, no jardim, ele já profundamente agoniado, ele sofre com o abandono dos discípulos, né? Ele pede que os discípulos orem por ele vai orar, e quando chega os discípulos dormiram, ele sofre aquilo, né? Claro, aquele momento que vinha chegando, mas desde toda a sua história, lidando com as dores das pessoas, carregando as dores das pessoas. E por isso que, na verdade, a maior resposta da Bíblia sobre o sofrimento, apesar de ter os relatos sinceros, honestos de Jó, o relato dos salmistas, bem claros e bem evidentes sobre o sofrimento, a resposta maior da Bíblia sobre o sofrimento é a cruz de Jesus. Né? Que o próprio Deus sofreu no nosso lugar, pelo nosso pecado, o próprio Deus se dispôs a sofrer por nós, e agora ele conhece a nossa dor, ele não é assim como quem supõe aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós passamos, ele conhece porque ele morreu na cruz. Ele se dispôs em nosso favor a sofrer por nós. A verdadeira e a mais profunda resposta ao sofrimento está que Deus sofreu por nós. Esse é o tamanho do amor dele, né, em nosso favor. Não de que ele tem algum prazer ou algum descaso em relação ao nosso sofrimento, mas é que nos ama a tal ponto de que ele resolveu sofrer por nós. Ele se entregou em nosso favor. Né? Então, a maior resposta ao sofrimento nós encontramos em Cristo. Agora lembrei de outra situação. A gente vai conversando, né? O papo vai fluindo e as coisas vão vindo. Aí a questão de Jesus também, ele sofreu com a questão do luto na morte de Lázaro, né? Foi o único momento ali na Bíblia que diz assim, Jesus chorou. Então isso foi um sofrimento muito intenso para ele também, a perda daquele amigo, né? Vamos dizer assim. Sim. E o que eu acho muito curioso sobre essa história é que logo depois Jesus, ele ressuscita Lázaro. E ele saberia que isso aconteceria, né? Isso estava talvez na mente dele, que Lázaro ressuscitaria, e mesmo assim ele chora. Né? Então, por mais que na Bíblia nós encontramos a promessa da ressurreição, de que nós viveremos a vida eterna e nós temos isso como consolo diante da morte e do sofrimento, também é um lugar para o choro, também é um lugar para o sofrimento aqui e agora, no momento que nós perdemos, no momento que nós vivemos o luto. O próprio Jesus sofreu sabendo que aquele homem que ele tanto amava ressuscitaria, mas mesmo assim ele sofreu, mesmo assim ele chorou, porque mesmo assim a morte é dura, mesmo assim a morte é pesada. Né? Isso é bem tocante nessa história, porque se por um lado nós pensamos, sim, eu entendo que Jesus chorou, mas ele até saberia que ele ressuscitaria aquele homem, então isso chama mais a minha atenção ainda nessa história, para dizer assim, ainda assim a dor da morte, né, a ofensa desse sofrimento da morte que leva aquilo que nós sentimos que não poderia levar, que nos tira algo que nós não sentimos que ela tinha o direito de tirar. Ainda assim Jesus vive esse sofrimento, né, e ele chora de fato, porque vive esse sofrimento. É a questão humana de Jesus ali, né? Nesse momento. Ali ele se fez homem, ele sentia tudo aquilo que a gente sentia, né? Uhum. Então ali é bem essa questão. Mas voltando um pouquinho, Daniel, aquela questão assim, Deus é bom ou ele é mau? Por que ele deixa o sofrimento? Por que esse sofrimento vem? Ou por que isso tudo abala tanto as pessoas? Fala um pouquinho sobre isso também, vamos ver. Tá. Uma das questões que já começa essa história é a gente tentar entender por que Deus permitiu ao ser humano, né? Nós começamos a história da Bíblia lá em Gênesis, Deus criou o ser humano e estava tudo certo, era um relacionamento perfeito, e o ser humano, ele decidiu assim, olha Deus, daqui para frente nós tocamos sozinhos, né? Obrigado por nos criar, a gente quer tomar as nossas decisões, agora a gente vai por nós. Mas por que Deus permitiu o pecado, né? Algo assim que a gente podia pensar, mas será que Deus não... tinha que ter aquela árvore, tinha que ter a serpente? A gente pensa assim na história quando a gente lê em Gênesis, né?
precisava ver o pecado, precisava ver essa possibilidade, né? E quando nós refletimos sobre o amor de Deus, ele só é, de fato, o amor, ou só nós compreendemos como ele é um amor exatamente porque ele não é um amor forçado, vou dizer. Nós não somos como bonecos em uma simulação que nós não temos a opção de fugir de Deus, né? E de andar para longe de Deus. E conta a história bíblica, então, que o pecado entrou no mundo. Nós escolhemos viver longe de Deus, e isso tem diversas consequências. E a teologia bíblica nos mostra que essas consequências são nos relacionamentos nossos com Deus, né? O meu com Deus, o nosso com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros e até o nosso relacionamento com a criação. E todos esses efeitos da queda, o pecado produz diversas coisas na nossa vida. Como nós falamos e refletimos, talvez agora nos tempos também de enchente, a forma como nós cuidamos da natureza, a forma como nós lidamos com a criação. Deus nos deu autoridade sobre a criação, mas não para destruí-la, mas sim para, com sabedoria, usar daquilo que ela pode nos beneficiar, não de forma exploratória, né? Mas é isso que nós fazemos, nós somos gananciosos, nós queremos mais, usar mais, fazer mais, enfim. E nós acabamos vivendo consequências disso. Por um lado, nós podemos pensar, será que Deus não podia evitar isso? Será que Deus ele não podia frear-nos? Ele não podia impedir que a gente fizesse isso? Poderia, talvez, né? Mas, vou dizer assim, a gente não viveria, não experimentaria o amor dele verdadeiro nas dores, no sofrimento de Cristo Jesus, porque ele entrou nesse mundo real, na nossa lama, no nosso pecado, tudo que a gente se envolveu e tudo que a gente se meteu, ele viveu entre nós e morreu entre nós. Tem uma história aí, de novo, eu vou sempre usar o C.S. Lewis para essa conversa, assim, tem outros autores, assim, muito legais para falar sobre isso. Mas que ele tenta comparar, é claro que é uma metáfora, e como uma metáfora ela não é perfeita, vou dizer assim. Mas ele diz que se existissem cachorros que fossem teólogos, cães teólogos, eles filosofassem sobre a vida e pensassem assim sobre o que o ser humano faz com eles. Ele diz assim, um cão jovem olhar para o ser humano e falar, o ser humano é muito mal. Ele não deixa eu comer na hora que eu quero, ele não deixa eu sair de casa, eu não tenho liberdade, eu não consigo fazer o que eu quero. Mas ele diz assim, mas o cachorro mais experiente, mais velhinho, que já viveu tudo, ele fala, olha só, eu já entendi que apesar de tudo aquilo que eu talvez me senti limitado, me senti... na verdade, a minha vida foi muito melhor e foi muito mais cuidada, muito mais cuidadosa a partir do cuidado do ser humano. É uma figura que ele usa assim para dizer, os cães teólogos, vou dizer assim, de que se um cachorro desse falasse assim, eu não gosto de viver com esse Deus, porque ele me diz o que fazer. Eu queria ser uma centopeia, porque se eu fosse uma centopeia, ele não ia ligar para mim, não ia nem querer saber de mim. Na verdade, essa pessoa estaria querendo menos o amor de Deus, estaria experimentando menos o amor de Deus se Deus não ligasse aquilo que ela quer. É um pouquinho difícil de entender, é uma metáfora, ela não é perfeita, né? Ela não explica todas as coisas, ela não tem todos os detalhes, vou dizer assim. Ela tem algumas brechas, mas é tentar entender de que Deus, naquilo que Ele nos ensina a viver, Ele quer o nosso bem. Aquilo que Ele ensina o seu povo a viver desde o começo do Antigo Testamento, quando Ele chama um povo para si, Ele quer o bem daquele povo. E muitas vezes somos nós que escolhemos outros caminhos e lidamos com consequências. Não porque Deus tem prazer no nosso sofrimento, mas é porque nós escolhemos caminhos ruins. Nós escolhemos tomar as nossas próprias providências, dar os nossos próprios jeitos. Nós lidamos com sofrimentos, nós lidamos com coisas. Seria a questão da causa e efeito, né? Vamos dizer assim, a gente não está cuidando direito do nosso mundo e do mundo, da natureza em si, ela está, digamos assim, mostrando o seu poder também, né? Mas aí uma das coisas que entra e que são difíceis de lidar é que nós, a reação da natureza, vou dizer assim, ela não é em relação às pessoas que necessariamente erraram, vou dizer assim. Sim. Todos nós vacilamos com a natureza e algumas pessoas acabam sofrendo e outras não, vou dizer assim. Nós estamos, às vezes, bem abrigados, embora nós não cuidemos da natureza também, e outras pessoas, às vezes, mais preocupadas do que nós, mais cuidadosas do que nós, são as que sofrem com os efeitos. Assim, da mesma forma, o sofrimento também tem essa questão, porque algumas vezes ele se explica no sentido de que nós tomamos decisões ruins para a nossa vida. Não é que Deus se alegra, mas se eu
Se eu beber bebida alcoólica e dirigir depois e sofrer um acidente de carro, é algo horrível, terrível. Mas foi uma decisão ruim que eu tomei e foi algo que pode ter ocasionado isso. Mas nem todos os sofrimentos são assim. Às vezes a gente busca uma vida com Deus, nós vivemos a nossa fé, nós buscamos fazer tudo da melhor maneira e uma doença nos acomete. Às vezes nós buscamos a Deus, nós vivemos com Ele e uma enchente acontece, né? Leva a nossa casa, leva a nossa vida. Alguns sofrimentos, eles são bem claros, eu vou dizer assim, são causa e efeito, como nós falamos. Mas em alguns outros casos, não há causa e efeito, né? Não há explicação. Eu acho que esses são os mais difíceis da gente lidar, né? De que algumas coisas nós não encontramos explicação e, na verdade, nós, como um todo, não encontraremos explicação. Lewis, né, no livro onde ele, depois que ele vive a morte da esposa dele, que ele fala da anatomia do luto dele, ele diz que ele viveu o luto dele e quando ele procurava o Senhor, é como se ele encontrasse uma porta que fosse fechada na cara dele. Eu procurei perguntar a Deus por que isso aconteceu comigo, Deus, por que eu estou sofrendo? E aquilo que ele disse que ele encontrou de resposta foi uma porta fechada. Ele não encontrou resposta. Ele sentiu como se Deus não se importasse. E de novo nós voltamos para os Salmos, nós voltamos para as histórias de Jó, por exemplo, e muitas vezes era isso que eles sentiram. A dor de que parece que Deus não se importa. A dor de que parece que Deus não faz nada em nosso favor, na nossa dor e no nosso sofrimento. E é uma dor que nós lidamos. E de novo nós vamos precisar olhar para Jesus na cruz, para saber que ele lidou com todas as nossas dores em últimas consequências, em últimas instâncias, com Jesus morrendo por nós na cruz. É claro que lembrar só do sacrifício de Jesus não vai apagar os nossos sofrimentos agora, mas vão nos dar uma perspectiva daquilo que Deus faz em nosso favor e daquilo que ele realmente quer para nós. A resposta dele é maior na cruz, daquilo que ele fez por nós. Mas claro, enquanto nós vivemos, enquanto nós, até a eternidade, nós vamos se perguntar, por que aquilo aconteceu? Né? Por que tinha que ser assim? Por que né, não podia ser diferente? Será que isso precisava ter acontecido desse jeito? Não tem resposta, né? Não tem. Para muitas perguntas nós aqui não teremos, né? E isso, de novo, vou citar o C.S. Lewis de novo, que ele fala que ele tem a impressão de que um dia essas perguntas que hoje para nós não têm respostas, um dia na presença de Deus na eternidade, elas vão parecer que elas não eram perguntas cabíveis, vou dizer assim. O dia que a gente entender tudo, eu vou dizer assim, o dia que a gente estiver na presença de Deus, a gente vê aquelas perguntas nem faziam sentido. Quer dizer, no nosso momento, na nossa vida agora, enquanto nós não sabemos de tudo, enquanto nós esperamos, enquanto nós sofremos algumas vezes, nós não temos todas as respostas mesmo. Né? Mas um dia, diz ele espera, ele desconfia que será assim que talvez todas essas respostas serão encontradas, vou dizer assim. Ou talvez respostas para perguntas que nós nem fizemos. Né? Isso também é uma questão de fé. É uma questão de fé. E por outro lado, também muitas vezes em catástrofes, alguma coisa assim, a gente também vê a questão, vamos dizer assim, um pouquinho do outro lado do sofrimento, né? A questão da solidariedade, da comoção, né? O pessoal realmente se importar e fazer tudo o que é possível também nessa questão para ajudar a minimizar o sofrimento, né? Eu acho que ali também cabe a nossa importância também como pessoa cristã, muitas vezes ver a pessoa sofrendo ou as situações e tudo mais, e tá do lado dela, falar que ela não tá sozinha nesse momento de sofrimento, e apesar de tudo que tá acontecendo. Nós cremos que haverá novos céus e nova terra, essa promessa que Deus nos faz. Que lá diz, né, a palavra de Apocalipse que nos diz de forma tão bela que lá Deus enxugará de cada olho toda lágrima. E nós queremos que esse dia chegará. Mas exatamente por crermos nisso, não é agora o nosso papel então falar, um dia vai ficar tudo certo, então tudo bem. Então até lá a gente só aguenta até lá. Exatamente por a gente saber, assim, conhecer o reino de Deus, a gente quer já experimentar um pouquinho aqui disso. Né, falar assim, olha, onde há sinais de sofrimento, onde existe dor, nós queremos estar lá.
Porque, de fato, onde Jesus caminhou também foi no meio das dores das pessoas, vou dizer, e nós queremos ser um pouquinho mais como Jesus. Onde tem sofrimento, a gente quer estar lá junto. Para ser abraço, para ser mão que ajuda, para ser um ombro para que a pessoa chore, para ser ouvido que escuta. E, de fato, nem sempre, num caso, assim, uma catástrofe, às vezes a nossa resposta é material, a gente pode oferecer Sim. algo que nós temos em favor do outro. E a Bíblia também tantas vezes fala assim, nós não podemos dizer assim, você não tem nada, então tá, Deus abençoe, boa sorte, até amanhã, né? Hum, Se nós temos algo, nós somos chamados também a oferecer isso. Se nós temos algo que nós podemos oferecer a alguém em necessidade, né, faz parte da nossa fé oferecer isso, de fato. Às vezes essa será a resposta. Às vezes nós não temos a resposta nas palavras, a gente tem a resposta no abraço, no estar junto, no caminhar junto. Mas é exatamente por saber assim, olha, um dia Deus enxugará todas as lágrimas. Mas aqui, enquanto a gente já vive aqui, nós já queremos experimentar sinais desse reino de Deus, nós já queremos ver lágrimas enxugadas. Ainda não serão todas, mas no que a gente puder fazer de possível para viver o amor de Deus, para experimentar isso, para viver esses sinais do reino, a gente já quer agora. Então é algo que de fato faz parte do nosso papel. E a própria promoção e da sociedade como um todo, mesmo daqueles que não necessariamente têm fé em Cristo, isso também tem a ver com aquilo de dentro de nós que grita no sofrimento e que nos dá uma ideia de que as coisas não eram para ser assim, né? As coisas não eram para ser assim. Nós temos dentro de nós uma percepção de que as coisas não eram para ser assim. E aí, C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento é como se fosse assim um megafone de Deus ao mundo. A forma como Deus, assim, de forma mais explícita, mostra ao mundo que existe algo de errado, ou de que existe algo para que a humanidade precisa recorrer a Deus. Ele fala, olha, quando a gente sente prazer, quando acontecem coisas boas, a gente tem um vislumbre de que, nossa, deve ter um Deus que criou essas coisas. Assim como a gente vê uma vista muito bonita, e de vez em quando a gente louva a Deus, quando a gente está num lugar muito bonito, fala, olha, Deus é maravilhoso, olha que coisa linda essa vista. Ele diz, isso é algo. Mas é no sofrimento que é como se Deus anunciasse de forma extrema para nós, como seres humanos, de que existe algo errado. É no sofrimento que o nosso coração ele luta com isso e sente assim, nossa, não podia ser assim, tem alguma coisa errada com este mundo. Nós precisamos voltar ao nosso Criador. Nós precisamos buscar de novo aquele que nos criou e nos quer bem. Né? Ele quer mostrar que é de fato no sofrimento que Deus assim nos chama de novo para Ele. De novo, não é que Ele produza o sofrimento como um teste para nós ou simplesmente para nos chamar de volta, mas é a forma como também muitas vezes ele grita para nós, vou dizer assim, ele mostra para nós o quanto nós precisamos dele. E na história de Jó, depois de tudo que ele passa e também o sofrimento que nós não necessariamente entendemos, chega no final da história e diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo está. No final da história, depois de ter passado todo o sofrimento. E quando nós chegamos no último capítulo de Jó, diz que Deus ele restitui tudo aquilo que ele tinha. Mas Jó fala isso para ele antes disso. Antes dessa restituição de Deus, eu vou dizer assim, nessa história de Jó, Jó já fala isso para Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora que eu vi tudo isso, e ainda não tinha nada de volta. E agora que eu vi tudo isso, agora de contigo está. É também um mistério da fé, é também uma coisa assim para a gente pensar. Né? Mas é algo muito profundo. A fé é uma. Vamos dizer assim, se a gente for filosofar ou pensar muito sobre fé, fé é loucura, né? É loucura. É loucura, né? É uma coisa assim. Mas fé você sente, é o seu contato com Deus e isso é fé. Fé é loucura, não é? Mas é fé. E é isso que nos une a Deus, né? E queira ou não, nosso sofrimento também, a gente poderia estar bem lá no Éden, né? Nossa, gente, foi assim um deslize ali que aconteceu, que Deus deixou também, né? É a questão do livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim. Não sei se estou usando o termo correto. Mas eu acho que até mesmo nessa hora ele demonstra o seu amor, né? Que ele fala que realmente a gente erra, mas a gente tem que achar o caminho para voltar para ele, né? Sim. De fato, o amor dele de não nos controlar. Não seria amor, ou
talvez não seria amor como é amor, o fato de que ele nos deixou tomar a nossa decisão e ainda assim ele veio, vou dizer assim, a parábola do filho pródigo, ela nos explica isso de forma muito bela. Quando o filho ele pede a parte da sua herança e vai viver do jeito que ele queria, vou dizer assim. O pai poderia não ter dado a herança para ele, podia ter dito, não, filho, você vai ficar aqui, eu não vou deixar você sair. Mas ele, por mais que ofendido com essa pergunta, vou dizer assim, porque a herança nós só ganhamos quando alguém morre, né, via de regra. Então aqui o que o filho está pedindo para o seu pai é, você está morto para mim, eu não me importo com você, eu quero sua parte, a minha parte que me é devida da herança e eu vou viver como eu quero. E aquele pai então deixa o filho fazer isso. Mas ao mesmo tempo quando o filho volta para ele toma nos braços, ele não o expulsa de volta e fala assim, não queria viver lá, agora fica lá. E mais ou menos essa história do amor de Deus, porque ele também de alguma forma que nós tentamos entender, ele permitiu que nós pecássemos, mas ele não nos largou lá. Ele poderia muito bem ter dito assim, olha, essa é a escolha de vocês, então tá. Mas ele veio nos buscar, na verdade, ainda mais do que o pai do filho pródigo, que ainda o recebe em casa, Deus veio até nós, ele foi lá, o filho pródigo tem um momento que ele tá comendo com os porcos lá, porque ele não tinha mais comida, então ele come a comida dos porcos. Deus em Jesus, ele veio nos buscar lá junto aos porcos, né, enquanto nós comíamos com os porcos. As nossas decisões em relação a abandonar a Deus, ele veio nos buscar de volta, ele veio mostrar esse seu amor. Mas de fato é amor porque ele primeiro deixou com que nós tomássemos essa decisão e ainda assim nos amou, né? Se o pai não tivesse deixado o seu filho ir, né, como é que teria provado, mostrado, ou vivido esse seu amor? Então é algo para nós, essa liberdade e até certo, né, em certa medida que Deus nos dá também é a forma que ele demonstra seu amor por nós. E muitas vezes a gente precisa sofrer para valorizar aquilo que a gente tem, né? Não sei se é mais ou menos por isso também. Por aí. Também. Né? Na verdade, a Bíblia sempre nos mostra que o sofrimento ele gera perseverança, ele gera esperança. De novo, nós não procuramos o sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém precisa querer sofrer. Mas Deus, ele usa o sofrimento mesmo assim. De novo, ele também não tem prazer em nos fazer sofrer de alguma forma. Mas ele usa o sofrimento para nos aproximar dele, para nos dar perspectivas novas sobre a vida, para nos ajudar a valorizar aquilo que é importante. Isso é de Deus também, quando nós, em meio aos sofrimentos, nós largamos algumas coisas que nós não precisamos, porque a gente se dá conta de que eu podia ter perdido a minha família, então eu começo a valorizar mais a minha família, eu podia ter morrido, então agora eu começo a olhar que eu devia dedicar mais a minha vida a Deus, e às vezes menos ao trabalho, e esse é só um exemplo para dizer, né? Às vezes menos a outra coisa. De novo, Deus ele não tem prazer não é assim como se ele fosse um sádico que nos quer ver sofrer. Mas no sofrimento ele nos ensina, isso é de Deus também, né? Isso é agir também do Espírito Santo em nós para nos convencer do nosso pecado, para nos mostrar o caminho de Deus de novo, para nos chamar de volta a Ele. Porque no final é isso que nós precisamos também. Eu gosto do versículo de Romanos 8:28, que é conhecido, que ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas em favor daqueles que o amam, né? Em todas as coisas, isso inclui também nas coisas difíceis, nas coisas ruins. Porque nós pensamos, poxa, mas Deus age em nosso bem. Mas o que é o nosso bem? É uma vida confortável? É sucesso profissional? Né? O que é o nosso bem? Em última instância, o nosso bem é estar juntos, estar reconciliados com o nosso Criador, estar de novo com Deus. Isso Jesus veio nos oferecer. Em última instância, ainda mais importante do que uma vida próspera, eu vou dizer assim, é uma vida com Cristo, independente da prosperidade ou não, vou dizer assim. Ele age para o nosso bem. Ele age em tudo para nos trazer de volta a Ele, para nos aproximar dele. O nosso bem, em última instância, é estar com Ele. O nosso bem é conhecer a Ele. O nosso bem é andar com Cristo e, por graça dele, no dia a dia, viver cada vez um pouquinho mais com Ele e ficar mais parecido com Ele, eu vou dizer assim. E uma coisa então que a gente... Vamos, ó, o relógio passou. Olha a hora passando, correndo já, né?
Mas é aquela coisa assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Que a vida da gente nunca vai ser, vamos dizer assim, um mar de rosas, né? Vai acontecer momentos em que a gente vai passar por sofrimentos, que a gente vai passar por situações difíceis, enfim. Mas é nessa hora que realmente a gente tem que estar ali juntinho de Deus e colocar tudo em oração e colocar nas mãos dele, né? Que ele nos guie, que nos conduza e passar. Ter paciência, né? E passar por esse período sempre confiando em Deus. Isso. E de novo, nós encontramos na palavra, nós encontramos nos salmos orações de pessoas que sofreram, orações de pessoas que não encontravam Deus, de jeito nenhum, vou dizer assim. Pessoas que tiveram a sensação de que Deus tinha os abandonado e que não queria mais saber deles. De novo, em Romanos 8, nós encontramos, né, a expressão que Paulo diz que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele nos ajuda na oração, porque nós não sabemos como orar. E às vezes, diante do sofrimento, diante da dor, quais são as palavras que eu tenho a dizer para Deus? Às vezes são palavras de protesto. Às vezes eu quero brigar com Deus. E a Bíblia parece que nos dá essa liberdade, eu vou dizer assim, dessa luta que nós lutamos com Deus se perguntando por que era assim, por que precisa ser assim. Outras horas não tem palavras. É silêncio, uma vontade de falar com Deus sem saber o que falar. De novo, a Bíblia nos dá essa licença para dizer que às vezes nós de fato não sabemos o que falar com Deus, mas nós oramos. E a oração às vezes é o silêncio, a oração às vezes é o choro, é o lamento, né? A oração é a confissão. Então nós somos desafiados no sofrimento a olhar de novo ao Senhor. Não com uma receita de bolo para dizer, agora que você sofreu, então faça isso. Busque a Deus, às vezes com as palavras mais duras e com a revolta do teu coração, ou às vezes sem palavras, porque às vezes a gente não tem palavras. Mas busque ao Senhor, né? Busque ao Senhor. E de novo, às vezes a gente encontra uma porta fechada. Às vezes parece que ele não quer saber de nós, ele não vai nos ouvir. Mas busque ao Senhor. Quem sabe daqui a pouquinho parece que essa porta vai se abrindo. Quem sabe a gente vai recebendo consolo, quem sabe a gente vai entendendo algumas coisas. Quem sabe achamos algumas das respostas, outras nós só encontraremos na eternidade. Mas enquanto isso, nós caminhamos com Deus. Nós temos o privilégio de viver como igreja, porque às vezes é nas outras pessoas que caminham com a gente, na igreja que caminha com a gente, que nós vamos encontrar o braço amigo, o ombro para chorar, nós vamos encontrar a mão que nos ajuda. São as diferentes formas que nós lidamos com isso. Mas não existe receita de bolo. Não tem. Daniel, nosso tempo tá estourando, mas eu queria, assim, agradecer você pela sua participação, você se dispor a estar aqui junto com a gente, né, João? Participando desse momento aqui, gravando com a gente. Foi muito bom, foi bem legal esse nosso bate-papo. Não, eu só deixo também, assim, uma recomendação de uma música que foi escrita na pandemia pela banda Resgate, que o nome é A Dor. É uma poesia a respeito da dor, e ela fala assim que a dor é professor, né? Tá falando também sobre o sofrimento, sobre a dor. Eu não vou falar muito mais, eu vou dizer assim, mas é uma recomendação dessa música que é muito bonita, é muito profunda e é uma poesia sobre o sofrimento, sobre a dor. Foi escrita durante a pandemia, que foi de novo um período, né, que não faz tanto tempo assim que nós vivemos e que nós lidamos com o sofrimento de forma bem próxima de nós, né? E o nome da música é A Dor, da banda Resgate. Eu ia até sugerir que você nos desse, assim, uma música, alguma coisa que pudesse fazer parte do programa de hoje. Agradeço a sua sugestão e aí o João vai procurar essa música e vai colocar no ar ali no programa, né? Com certeza. Então tá. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais um programa Lola Talk. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema, do nosso bate-papo. Para mim foi mais um momento de crescimento. Todo programa que a gente faz, a gente sempre aprende alguma coisa e a gente cresce junto. Eu gostaria de fazer um convite especial, né, João? Nós vamos ter nossa festa junina agora nos dias 8 e 15 de junho, a partir das 18 horas. Venham, trago a sua família.
vai ter bastante coisa legal. Tem o Lucas, né, e a Juliana, que sempre estão aqui presentes na nossa festa, cantando e nos alegrando. E também a gente vai se esforçar para fazer uma quadrilha, né? Não é aquela quadrilha que assalta todo mundo, nem carro forte. Alô, Polícia Federal. É uma dança típica, vamos ver se a gente consegue, mas vamos lá. A gente pode até convidar o pessoal que está aqui presente, quem sabe o pessoal dança junto, né? Mas venham, tragam sua família, a nossa festa é bem gostosa, bem familiar, compareçam, tá? Um abraço a todos. É isso aí, pessoal, e hoje eu vou encerrar com um versículo que está em João, capítulo 16, no versículo 33, que diz: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Um bom final de semana a todos. Semana que vem estamos de volta. Na dor todo mundo é igual. Na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal. Quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão. Na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta. Quando ela passa a gente quer discórdia. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor. Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia